Fala aí, Investors! Beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Moleiro, mais conhecido como Kid Investor. Dessa vez eu trouxe aqui mais uma vez uma presença ilustre. Já trouxe ela aqui no canal, no Kid Convida, que vai estar passando aqui nos cards pra vocês darem uma conferida em algum lugar aqui. E aí, Lu? Muito obrigada pelo convite, Kidovski. Vambora, e dessa vez, como eu já fiz o Kid Convida, não vai ser nada parecido. Hoje a gente vai falar de algumas dicas, não sei se vai ser 10, mas algumas dicas pra você aí, investidor iniciante que não sabe como começar. Vambora então, bora vinheta. Bom, então vou começar aqui com a primeira dica, Lu e as cash. Calma aí, deixa eu interromper um pouco seu vídeo. Eles acabaram pulando uma dica. Então, ao invés de ser 10 dicas, como eu acho que está no título, vai ser 9 dicas, mas tá 10 no vídeo. Valeu, continua o vídeo. Primeira dica, se você é criança, se você não é criança, se você é um adulto, um adolescente, tanto faz, você tem que ter a sua reserva de emergência. Você pensa, nossa, mas Luiz Cash, eu sou criança, eu moro com os meus pais, pra que eu vou ter a minha reserva de emergência? Você fala assim, seus pais não são a sua reserva de emergência. Já começa por aí. Então, nossa, Deus Cash, mas o que é reserva de emergência? Reserva de emergência significa um dinheiro que você deixa guardado para quando der ruim. Eu vou evitar falar palavrão nesse canal. Pra quando der ruim. Então, você tem uma graninha ali guardada, quanto você gasta por mês. Mas, nossa, Luiz Cash, eu não gasto por mês, eu sou uma criança. Você gasta por mês, é que você não paga. Então, você calcula o quanto você gasta, e aí você coloca dentro da sua reserva de emergência de 6 a 12 meses. Isso aí. E onde coloca a reserva de emergência? Eu não posso dar recomendação de investimento, mas lugares específicos para reserva de emergência. Diga lugares aí que podem ser usados para reserva de emergência. Pode ser uma conta no Nubank, por exemplo. Pode ser alguma outra conta que rende automaticamente. Pode ser, por exemplo, um CDB. Que nem o PicPay, eu acho que também tá rendendo. Acho que o Mercado Pago também. Algum CDB, ou seja, você empresta seu dinheiro para algum banco que tem a liquidez diária. Ela fez um vídeo falando sobre CDB, eu vou estar deixando o canal dela na descrição e nos cards também. E aí você vê o vídeo que ela fez sobre CDB, porque o vídeo tá engraçado. Como todos os vídeos do canal dela. Vambora. Então, um CDB de liquidez diária, ou seja, você pode tirar a qualquer hora e você não vai precisar esperar até um prazo certo pra você conseguir tirar o dinheiro. CDB é acima de 100% CDI? Pelo menos 100% CDI. Não precisa ser acima. Porque assim, quando a gente começa a buscar rentabilidade na reserva de emergência, lascou. Então, exatamente. Por mais que você deixe, por exemplo, na sua conta corrente, por mais que não renda nada, tudo bem, é um dinheiro que você consegue usar a qualquer hora. Até porque, assim, na reserva de emergência a gente não tem que buscar rentabilidade, porque a reserva é pra deixar o dinheiro parado. A reserva é pra você ter liquidez e segurança, né? Não é pra você, ter que ganhar dinheiro com aquilo. Então... Exatamente. É o dinheiro que tá ali pra quando der ruim. Exatamente. Deu ruim, seu dinheiro tá ali guardadinho, sem problema, você usa. É importante diversificação na reserva de emergência? Deixar em mais de um lugar? Eu sempre falo que pelo menos em dois lugares que tenham comportamentos diferentes. Então, por exemplo, você pode deixar também num fundo DI. Se você não sabe muito bem o que é isso, desencana de deixar no fundo DI. Mas os fundos DI que são específicos... Se você coloca num fundo DI específico para reserva de emergência, ele investe em Tesouro Selic. E se o Tesouro Selic der ruim, vai dar ruim no fundo DI. Isso aí. Então você pode deixar no Tesouro Selic, por exemplo, e num CDB. Ou Tesouro Selic, ou fundo DI e um CDB. Mas nunca um Tesouro Selic e um fundo DI, porque os dois têm o mesmo comportamento. Ou um Tesouro Selic ou um CDB. Pelo menos dois lugares diferentes. E eu falo sempre de deixar também um pouco em dinheiro físico. Legal. Porque se você tá ali num domingo de madrugada e deu alguma coisa, você tem um dinheiro guardado físico pra falar assim, tá aqui o dinheiro que eu precisava tirar. Legal. E onde você deixa a reserva de emergência? Tem uma parte no Nubank, uma boa parte no Nubank, tem um pouco no CDB do Inter. Entendi, legal. Aí dinheiro físico também? Também. Legal. E a segunda dica que você pode dar para o nosso cara investidor que está nos assistindo agora, ou para a pessoa que quer virar um investidor, mas precisa de algumas dicas aí, qual a segunda dica? A segunda dica é: não copie as carteiras dos amiguinhos e nem dos youtubers. Isso aí. Porque muita gente pergunta, acho que pergunta pra você também, só a carteira do qual que é a sua carteira? Que tá na site. Qual que é a sua carteira, onde você investe? E assim, se a pessoa quer saber onde a pessoa investe, porque significa que ela não consegue tomar as decisões próprias. Então ela quer ver o que você, ou eu, ou qualquer influencer que ela confia, está fazendo pra ela poder fazer também. Isso é um perigo, porque a pessoa que tá vendo isso, ela não tem o mesmo estômago de quem tem a carteira. Então, você investe ou não em renda variável, ou se você investe mais em renda fixa, isso tudo depende do estômago que você tem.
Claro. Muita gente não tem o mesmo estômago que eu, não tem o mesmo estômago que você. Então, se copiar a carteira, pode ser que pode levar várias frustrações, porque Até vai porque, cair... imagina se a pessoa vai ter que culpar os outros, vai culpar a outra. Ah, não, mas tal pessoa falou pra comprar. Ninguém falou pra você comprar nada, meu amigo. Exato. Tem que ter responsabilidade pelas suas próprias atitudes. Então, ao invés de você procurar a carteira de alguém, copiar a carteira de alguém, faça a sua carteira, porque aí a responsabilidade é sua. Com a sua tese de investimentos, com a sua própria análise de ações. E é isso. E pra você que quer aprender sobre a análise de ações, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso e tem o curso de Snowflake do Fernandão lá na Inside. Ou então pra você que não quer fazer o curso de Snowflake, não quer aprender, mas você quer ali ter calls de compra ou de venda de ações, assine Inside também, né? Estamos gravando nesse lugar maravilhoso. Eu não vou virar a câmera porque senão vai dar ruim aqui no tripé. Mas é isso, assina a Inside porque elas podem te dar recomendações. Eu também vou estar deixando um gráfico de quanto que a carteira da Inside está rendendo e quanto que o Ibov está rendendo, pra vocês verem como que Inside dá porrada no Ibov. Boa. É isso, você pode seguir as carteiras que eles recomendam. Tem carteira de... Small caps, stocks, REITs. Tem carteira lá fora também. Duas carteiras de fundo imobiliário. Tem um monte de carteira diferente pra cada Total tipo, return. diferente para cada objetivo distinto. Então, eu quero só focar numa carteira de dividendos. Tem uma carteira de dividendos. Tem a carteira de dividendos lá também. Eu quero tomar um pouco mais de risco. Tem a carteira de mid small cap. Então, você consegue ali ir balanceando ali como que você quer fazer a sua carteira e já tem profissionais procurando pra você quais são as melhores ações. Então, exatamente. E eles sim podem te dar recomendação. A gente, mesmo se a gente quisesse, a gente não pode te dar. E mesmo se eu não quero. Eu não quero essa bucha pra mim também, não. Então, não assume esse BO. Não assume esse BO. Bom, terceira dica então, vai, amor. Terceira dica. Me sopraram aqui a dica. Achei ótima. Valeu, investidor adolescente. Dica: diversifique a sua carteira. Não coloque tudo numa bolada só. Então, eu tenho 10 mil reais pra investir, vou investir nessa ação aqui que eu tenho certeza que vai explodir, eu vou ficar milionário. Não vai. É melhor você diversificar e diluir o seu risco, porque quando você coloca seus ovos em cestas diferentes, se cair uma cesta, você tem as outras cestas. Então, é muito importante você diversificar. Não teste a profundidade do rio com os 2 pés. Maravilhoso. É um poeta. O Warren Buffett é um poeta. Então, não coloque tudo na mesma cartada, porque você pode se lascar. Então, a ideia é ver o quanto, por exemplo, aquele ativo tem de risco e definir uma porcentagem pra ele. Então, nesse ativo aqui que é muito... risco-retorno. Então, nesse ativo que é muito arriscado, eu vou ter no máximo 1% da minha carteira. Isso aí. Nesse ativo aqui que eu super confio, aqui eu posso colocar 4% da minha carteira. Então, dependendo do risco que você vê que tem esse ativo, vai colocando porcentagens menores ou maiores. Então, isso em vários ativos. Então, aí você compõe toda a sua carteira de acordo com o risco que você acha que tem esses ativos. E aí você coloca uma porcentagem certa para você não passar essas porcentagens e não ficar lascado, eventualmente, numa possível cagada do ativo. Voltando um pouco para outro programa, uma coisa que eu queria falar que eu acabei até esquecendo, mas voltando para outra dica que você deu. É muito legal esse negócio de não seguir o que as outras pessoas falam, até porque ninguém sabe de tudo. Tem muita gente hoje na internet que não entende do que tá falando e sai falando mesmo assim. Até mesmo eu, tenho 12 anos, eu não entendo de tudo que eu tô falando. Não, eu entendo do que eu tô falando, mas eu não entendo de tudo que acontece no mercado financeiro. Então não adianta você pegar uma dica que eu tô fazendo, porque, mano, eu sou um moleque de 12 anos, sabe? Sim. Né? Então, é isso. E outra coisa também é essa parte de não escutar tudo que as pessoas falam. Até gente que é muito boa no mercado não é bom seguir, Às vezes né? caga. Que nem... Às vezes caga. Somos humanos. Exatamente. Então, às vezes vai sair uma coisa errada. E ok. Entendeu? Então, ao invés de ir na primeira coisa que você vê, pesquise em várias fontes. Se tem todo mundo indicando a mesma coisa, talvez possa ser algo mais certeiro. Se tem um falando e tá todo mundo errado, talvez pode ser alguma coisa errada. Mas o importante é você ir atrás e você pesquisar. Por mais que às vezes tem uma pessoa falando uma coisa e tá todo mundo falando o contrário e essa pessoa tá certa. Então, vá atrás da informação, do conhecimento, pra você ter as suas próprias atitudes. Mesmo com a carteira na Inside, tipo, eu não saio comprando tudo que eles mostram lá. Se eles colocam lá, eu vou e estudo e vejo se na minha carteira faz sentido. Porque que nem você disse, depende, as pessoas não têm estômagos diferentes, não sabem se vão conseguir lidar com uma eventual queda daquele ativo. E um exemplo que a gente pode dar disso, de não seguir tudo que as pessoas dizem, é o Ferri, né? Que ele acabou dando aí como se fosse uma call de uma ação, que era Cogna. E aí, assim, eu não me assim, de vez em quando eu ainda até falo com o Ferri, a gente virou brother, então. E uma vez ele me chamou pra live e tal, mas assim, é uma
coisa muito legal de se pensar que mesmo as pessoas que entendem muito que nem o Ferri acabam errando. Claro. Porque, pô, E muita ele gente... se lascou junto, né? Porque Exato. ele acreditava que ia crescer. Ele falou, pô, o preço da Cogna é 15. Muita gente começou a comprar porque o preço da Cogna era 15 e a Cogna foi pra 15 dividido por 3, foi pra 5 reais. Sim. Então, assim, não tem como a gente seguir tudo que as outras pessoas estão dizendo. Sim. É pra você ter sua tese. E tem a sua responsabilidade, porque por mais que o Ferri, por mais que o Ferri tenha falado, Cogna é 15, quem comprou foi você. Exatamente. Então você... Quem perdeu dinheiro é você, meu irmão. Você tem a responsabilidade de apertar o botão. E você tem a responsabilidade de ouvir alguma coisa que alguém está falando, duvidar e ir atrás. Exatamente. É assim, até assim nas notícias de hoje. Puta, quantidade de merda que falam em jornal, essas coisas, pô, é sua responsabilidade de ir atrás da informação, de ir atrás de buscar o que realmente está sendo dito, pesquisar e tomar a sua atitude, não tomar a atitude do que o cara tá escrevendo ou opinando. Então é sua responsabilidade. Perfeito. Toma esse tapa na cara. Coloca com coisa, assim. Quarta ou quinta dica? Não, acho que é quarta. Quarta dica aí que você pode dizer para os nossos caros ser humaninhos que estão nos assistindo. Vou falar uma dica que tem a ver com o que a gente tava falando. Então, antes de sair seguindo recomendações ou opiniões aleatórias, vá atrás do seu conhecimento. Acho que essa é uma dica muito, muito boa, porque às vezes a gente tem preguiça. Mas hoje já tem tanto canal falando de finanças que você pode encontrar alguém que fala a linguagem que você quer ouvir. Então você consegue aprender de um jeito mais fácil. Não precisa ir nas coisas mais burocráticas. Então você consegue aprender de um jeito mais leve, mais fácil, com tanta gente falando por aí. Então vá atrás de conhecimento. Não deixe as pessoas decidirem o que fazer com o seu próprio dinheiro. É o seu dinheiro. Você tem que fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Então, Exatamente. o principal é ir atrás de conhecimento para você começar a ser cada vez mais independente e não precisar ficar ouvindo as outras pessoas falarem. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, investindo em conhecimento. Você viu o Mind ali? Ele tá... Bom, até porque assim, o investimento em conhecimento é o investimento que mais vai te trazer dividendos. Retorno, entre aspas. Isso aí. Então, aí muita gente fala, pô, mas é difícil, não sei o quê. É difícil porque você não se esforça. Eita, joia! Isso aí não falou nada. Difícil porque você não se esforça, mano. E pode ser leve. É aquilo que a gente tava falando. Tipo, tem muita gente falando de finanças de um jeito diferente do que a gente tá acostumado a pensar que é. Então, tem muita gente falando de finanças de um jeito diferente, de um jeito leve, que você consegue entender de um jeito tranquilo. Então é só você, putz, achei o Kid é ótimo em falar, eu super entendo quando ele fala. Beleza. Gruda nele e vai ouvindo o que ele tem pra falar. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo adquirir mais conhecimento. Então, putz, tem várias formas aí de você ouvir as pessoas que estão falando sobre finanças, né? Às vezes mesmo na internet você não vai conseguir achar muita coisa. Então, pô, leia livros. Faça curso. Mano, o melhor investimento que você pode fazer é em você. É tudo isso que eu posso te dizer. Tem cursos muito completos aí que você gasta. Curso de análise de Snowflake do Fernandão. Você gasta uma grana. Curso Buy and Hold Pitch Money. Você gasta uma grana, mas assim, putz, você vai aprender em 3 meses o que você levaria anos pra aprender, sabe? Sim. Então. E outra coisa que a gente pode pensar é que a melhor forma de você aprender é aprendendo com o erro das pessoas que já cometeram erros. Aprendendo com o erro das pessoas. Com o erro de pessoas que... Enfim, deu pra entender. Buguei aqui. Deu tela azul. O sábio aprende com o erro dos outros. Perfeito, perfeito. Perfeito, é Você isso. não precisa esperar errar você sozinha pra você aprender. Que nem... Olhe e aprenda. Tem o erro burro e o erro necessário. O erro necessário é aquele erro que é importante você cometer pra você aprender a cagada que você fez. Essa é a dica número 6. Aprenda com seus erros. Perfeito. Maravilhoso! E aí tem o erro burro, que é o erro que as pessoas já cometeram, está escrito em livros, está em vídeos no YouTube. Que você não precisaria cometer. Exato, que você não precisaria cometer. Então, qual que é uma das dicas? Não faça day trade alavancado e não perca 150 mil reais em 1 minuto, que nem o Mano Pitch Money. Salve, Pitão! Beijo, Pete. Sexta... Beijo, Pete. Sexta dica já foi, né? Sexta dica foi a do erro burro com o Pitch Money. O Pete Money fala de erro. Aprenda com os seus erros e com os erros dos outros. É isso. Putz, Pitones errou e aí você aprende com o erro dele. Sabe o que é verdade? Não, tudo certo. É bom as pessoas aprenderem com o erro dele. Pô, você não precisa errar e perder 150 conto num dia. Maravilhoso. Em 1 minuto. Em 1 minuto, no caso. 7ª dica agora.
Bom, essa foi a 7ª dica. Acho que deu pra finalizar o vídeo. A 7ª dica. Invista lá fora. Que assim, estamos na nossa 10ª tentativa de moeda. E a moeda dos Estados Unidos existe há muitos anos. E qual é a garantia da gente conseguir manter o real durante muito mais tempo? O real tá durando bastante tempo, mas assim, a insegurança jurídica do Brasil é um absurdo. E cada dia mais a gente vê o quão na merda a gente tá. Exatamente. Então vamos investir lá fora pra gente não se tornar uma segunda Argentina, por exemplo. E aí você se lasca junto como os argentinos estão se lascando agora. 8º erro dessa vez. Que 8º erro? Não, 8º 8ª dica. Nossa, os caras estão tão ficcionados em perder 150 mil reais. 8ª dica. Também soprado pelo meu amigo investidor adolescente. 8ª Acho que o dica. vídeo deveria ser com eles. Vamos trocar. Fala, mano, beleza? Vamos voltar aqui. Beleza, galera? 8ª dica, se pague primeiro. Porque você tem que viver com o que sobra. E não investir com o que sobrar. Perfeito, mano. Obrigada. Já amigo. diria Robert Kiyosaki. Muita gente às vezes acaba, falando assim, mas não sobra dinheiro no final do mês. Não tem que sobrar Não- dinheiro. Dinheiro nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Você tem que pegar ali, você recebeu ali o seu salário, já junta ali 20%, 10% dele pra investir aquele dinheiro, tá? O dinheiro nunca vai sobrar, ele tem que ser direcionado. O ponto é, o dinheiro que você ganha não é o dinheiro que você pode gastar. Se você gastar você ganha X, você tem que gastar X menos 30%. E esses 30% é o que você vai investir. E aí, com o que sobra, você vive. Então você dilui entre os seus gastos mensais. Se você não tá conseguindo investir dinheiro, significa que você está vivendo no mesmo padrão do seu salário. Então você precisa diminuir esse padrão pra você conseguir investir. Ou ganhar mais também. 9ª dica. Foque no longo prazo. Porque às vezes a gente tem a mentalidade de pensar sempre no agora, eu quero multiplicar agora o meu dinheiro, eu quero meu dinheiro rendendo 10% no mês. No e você, no dia, e aí você tá tão focado no agora que você esquece que o jogo é realmente de longo prazo. Então daqui 30 anos, a ação que você comprou hoje, muito provavelmente ela vai ter se valorizado, se for uma empresa boa e tudo mais. Então, o foco é você focar no longo prazo. E aí, por exemplo, você tá investindo também em renda fixa, você fala, nossa, que devagar isso aqui que tá crescendo, que devagar isso aqui que tá crescendo. Pô, mas daqui 5 anos você vai conseguir investir mais, aí você vai diluir, você vai diversificando em outros investimentos. Então, é sempre focar no futuro do que você tá fazendo hoje. Porque se você for focar no agora, você quer um dinheiro agora, você quer um baita rendimento agora com os seus 10 mil reais que você vai investir, não vai ter. Porque não é essa a realidade. Exatamente. E falando um pouco mais disso, eu vou dar uma breve resumida, mas pra quem realmente quiser entender mais essa parte de longo prazo, curto prazo, tem um vídeo falando sobre isso. Um vídeo que eu fiz um baita clickbait, que é falando sobre como ficar rico rápido. Eu falo no vídeo que não tem como ficar rico rápido. A ideia foi dela, mano, mas foi um vídeo genial, os dois. Aí o vídeo também dela, eu vou estar deixando na descrição os dois aqui, dá pra ter visões diferentes. Mas se você for pra pensar, algumas pesquisas dizem que quem tenta ficar rico com day trade, quem faz day trade, 90, não lembro se é 90, 95%, acaba gerando prejuízo e acaba perdendo dinheiro. E no longo prazo, isso é praticamente possível se você focar em empresas boas, focar em ativos bons e não fazer aquilo que a gente tinha dito no começo de seguir o que qualquer pessoa diz. Day trade, pra mim, é o exemplo mais claro da pressa do ser humano de querer ganhar Day dinheiro. trade alavancado, principalmente. Então a chance de dar ruim é muito alta. Se você focar num longo prazo, é melhor. 10ª e última dica. 10ª e última dica. Você não precisa olhar os seus ativos todos os dias. Essa pra mim é a melhor dica. Porque as pessoas ficam tão bitoladas olhando o quanto tá rendendo, quanto que subiu, quanto que caiu. E acaba esquecendo que é pra olhar no longo prazo. E acaba esquecendo o resto. Então, para de ficar abrindo o aplicativo. Mano, você quer ver uma vez por semana? Beleza. Você quer ver uma vez por mês? Beleza. Mas para de ficar vendo todos Para os de ficar dias. vendo 10 vezes por dia. Essa é a pior... Putz, é uma bitolação assim que não tem o menor sentido. Se você estudou a empresa, se você entende no que você está investindo, não tem que você ficar olhando a cotação todo dia. Não tem que você ficar olhando o seu rendimento em renda fixa, que você sabe o quanto que ele vai render no longo prazo. Então você não precisa ficar olhando isso toda hora. Isso é só uma angústia sua em relação ao que você fez. Então, quieta o bumbum, vai focar em trabalhar e aí depois você olha o seu home book. Só tapa de qualidade boa. Vem pra bolsa, vem. BFF é isso, né? Vem pra não bolsa. sou muito delicada no que eu falo, mas é isso. Que nem estressada na bolsa. Estressada como... Não, como que é? Delicada como uma jamanta. Ela é genial, mano. Bom, obrigado por ter participado desse vídeo. Esse vídeo foi muito bom. Deu pra render aí bastante conteúdo.
E agora eu queria que você finalizasse. É isso aí, investors. Muitíssimo obrigada pelo vídeo de hoje. Um kiss e um cash.